Estenda a sua mão, vamos orar pelo servo Deus que vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da tua presença, te apresentamos a vida do teu filho que nesta noite, Senhor, vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Pois olha essas bênçãos que pedimos sobre a vida do teu servo Jesus. Usa ele uma vez mais, de acordo com a tua vontade, teu querer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para nós estarmos cultuando a Deus juntamente com os irmãos. E eu louvo a Deus porque Jesus ele é suficiente em nossas vidas e é por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, carta aos Romanos, capítulo 4. Louvo a Deus também pela vida da minha família, da minha esposa, como dizem 1 de Pedro 3, né? Ela é a minha coerdeira no dom da graça da vida. Os meus filhos, Josué e André, Deus continua abençoando o Milão, Deus continua abençoando, meu amigo já muito tempo, Deus continua abençoando o pastor Leonardo, a missionária Regina, Deus continua abençoando, Deus continua abençoando a cada um dos irmãos. Satisfação estar aqui, irmão Zezinho. Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos encontraram? Romanos capítulo 4, eu estarei lendo do versículo 16 ao 25. Minha versão é João Pedro de Almeida. Nós estaremos fazendo a leitura, eu leio, os irmãos acompanham. E após a leitura, os irmãos permanecem com a Bíblia aberta para nós fazermos a exposição da mesma. Amém? Romanos 4 é o sexto livro do Novo Testamento. Tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai na igreja Atos e vamos ver as cartas paulinas, a primeira é a Romanos. Diz assim, Romanos 4,16: portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, e vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isto lhe foi imputado como justiça. Ora, não é por causa dele que está escrito que ele foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado. A nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Se nós podemos assentar, já foi feita uma oração de antemão. Tem oração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, e que aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações, que nós venhamos compreender na sua palavra. Amém? Irmãos, quando nós vemos aqui a carta aos Romanos, Paulo, a escrevê-la, ele está já no final da sua terceira viagem missionária, né? Quando está passando ali pela região da Acaia, ele nunca tinha ido na cidade de Roma, então ele escreve essa carta e envia a Roma
porque ele desejava estar lá, como ele anteriormente tinha falado no capítulo 1, e aí então ele vem apresentando. E no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, ele faz as suas considerações, sua salvação. E aí então, a partir do versículo 8 do capítulo 1, até o restante no final do capítulo 1, ele então fala a situação dos gentios que tinham se convertido a Cristo. Quando entra o capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8 da carta, ele fala para os judeus que tinham se convertido. Aí então, a partir do versículo de número 9, ele mostra que todos estavam debaixo da mesma situação, porque havia esses dois grupos de cristãos lá em Roma, os cristãos que antes eram gentios e os judeus. Então havia esse contrito entre os dois. Então Paulo vem mostrando que todos pecaram, deixam que eles estavam da glória de Deus, ou seja, ele nivela todos, coloca todos debaixo de uma mesma posição, mostrando que todos nós carecemos e necessitamos da graça de Deus. E então entra o capítulo de número 4, onde ele vem continuando a narrativa, já mostrando a respeito da justificação que é pela fé e não pela lei. Porque os judeus queriam falar que a justificação era pela lei. Então ele vem mostrando que era pela fé. Nós somos justificados pela fé. É tanto que o versículo 14 do capítulo de número 4 vem dizendo que se nós fôssemos justificados pela lei, então a promessa era anulada, se a herança viesse pela lei. Mas ele vem mostrando que nós recebemos a promessa de Deus e a sua herança é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em meio a este contexto, eu então pego o exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não pela obra, como diz lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo de número 5 e 6. E aí então ele pega o exemplo da vida de Abraão. E nós iremos fazer a exposição da palavra de Deus, os irmãos entram com a Bíblia aberta, a partir do versículo 16. Então agora ele pega o exemplo de Abraão, e ele diz assim, portanto, a conjunção conclusiva, ele está concluindo essa linha de raciocínio, e ele vem dizendo, portanto, procede da fé um ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então observe que Paulo, ao escrever aos romanos, ele vem mostrando para aqueles cristãos que, independente se eles fossem judeus ou não, quando nós exercemos a nossa fé em Cristo Jesus, todos nós somos justificados pela fé em Cristo e todos nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, independente se era judeu ou não, quando exerce essa fé e recebe a Cristo, é filho de Abraão. É por isso que ele finaliza dizendo, pai de todos nós. Então nós somos filhos de Abraão pela fé. Aí então ele vem dizendo no versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. Nós vamos perceber isso no versículo de número 19, que esse Deus que disse que Abraão seria pai de muitas nações. E o interessante é que quando Deus chama ele lá na Mesopotâmia, que é de fé, o nome dele era Abrão, significava pai exaltado ou pai elevado. Mas esse pai exaltado, esse pai elevado, ele não tinha nenhum filho, e a sua esposa era estéril. Aí Deus diz para ele que ele seria pai de muitas nações. E aí é por isso que o texto vem dizendo assim, no versículo de número 17, nós lemos, perante aquele o qual creu, a saber Deus. Quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações, ele acreditou, ele não teve dúvida, sombra de dúvida de nada. Aí então a narrativa continua dizendo assim, esse Deus ao qual ele creu e chama as coisas que não são como se já fossem. É poderoso. Você está entendendo? Deus, irmãos, ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Porque quando Deus fala algo, quando Deus diz algo, Deus não fala baseado em quem nós somos. Não depende de nós quando Deus diz algo, depende dele. Quando Deus libera uma palavra, ele não libera uma palavra conforme a situação que nós estamos vivendo.
Nós queremos olhar pela lógica e nós não entendemos, nós não sabemos como. Aí muitas vezes nós queremos até ligar uma coisa na outra, mas muitas vezes não tem lógica nenhuma. Mas a lógica não parte de nós, ela parte daquele que liberou a palavra, que é Deus, a saber, a quem Abraão creu. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos que crer, nós temos que acreditar nesse Deus que fala a nosso respeito, independente da situação que nós estamos vivendo. Como é que estamos nós vivendo em relação àquilo que Deus fala a nosso respeito? Quando Deus diz que nós somos mais que vencedores, quando Deus revela o ministério ao qual nós devemos exercer, o trabalho ao qual nós devemos exercer, qual é o nosso pensamento a respeito disso? Será que nós estamos como Abraão acreditando? Ou nós estamos duvidando? Pensando, Senhor, eu não tenho condição financeira, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar, eu não sei cantar. Observe que Abraão não olhou para ele. Abraão olhou para Deus. É isso que nós temos que fazer. Entenda, quando nós vemos o Salmo de número 139 e o verso de número 16, diz que Deus viu o nosso corpo ainda informe. E no seu livro, Ele escreveu todos os nossos dias, antes de nenhum deles haver, quando dia após dia estava sendo formado. Ou seja, quando Deus escreveu o propósito dele a nosso respeito, irmãos, nós não tínhamos vivido ainda nenhum dele, nenhum dos nossos dias ainda tinha sido realizado, e Deus já escreveu todos os dias da nossa vida. E nós temos que acreditar naquilo que Deus escreveu, porque aquilo que Ele escreveu é aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas, independente da situação onde nós estamos, independente do momento, independente da nossa realidade. O que depende aqui é Deus, o Deus que fala. Aí o texto continua dizendo assim, ó, versículo de número 18: o qual em esperança creu contra a esperança. É interessante. O qual em esperança creu contra a esperança. Aqui o Novo Testamento foi escrito no grego, e essa esperança são dois tipos de esperança. A primeira esperança, que é uma esperança superior, é uma esperança que não vai pela lógica humana, vai contra todos os pensamentos humanos, contra a ciência, contra a medicina, contra a física, contra qualquer expectativa. A outra esperança, que é uma esperança natural. Por exemplo, é como você saísse do culto agora e você morasse hoje, e aí de repente você tivesse que esperar o ônibus, e aqui na frente tem um ponto de ônibus. Então você ia sair do culto e você ia esperar o ônibus para ir para sua casa. Você ia esperar, era uma esperança natural, porque você sabia que dando a hora o ônibus iria passar. Você ia esperar. Agora essa crença, a esperança que Abraão teve, foi contra a esperança natural. É como Abraão saísse desse culto aqui, e aí na cidade não tem coletivo, e então você saísse e ficasse esperando, sabendo que Deus iria mandar um coletivo, mesmo na cidade não tem coletivo. Você está entendendo, irmão, o que a Bíblia está dizendo? Abraão olhou para ele e não tinha lógica nenhuma o que Deus prometeu. Ele olhou para ele, velho, olhou para sua esposa estéril, olhou para a circunstância, não tinha lógica. Ele falou assim: eu vou esperar, porque Deus vai cumprir, Deus vai realizar. Glória a Deus. Isso aqui é acreditar, irmão, esperar em Deus. É quando você observa que não tem possibilidade lógica nenhuma. Você fala assim, ó, o que permanece é o que Deus falou para mim, o que Deus tem falado a respeito do seu povo, o que Deus tem falado a nosso respeito, irmãos. Será que é isso que nós estamos esperando? Ou nós estamos mais na expectativa dos telejornais, na expectativa do que estão dizendo por aí? Será? Porque muitos parecem que estão esperando pelos políticos, pensando que se a guerra vai
ser essa, independente da circunstância. Continuamos no texto, observe que ele vem dizendo, versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Interessante. Porque o versículo 17 fala de como Deus chamou ele. Seria pai de muitas nações. Capítulo 11 e 12, Deus chama ele. Capítulo 15, Deus fala para ele olhar para as estrelas do céu. E assim será a tua descendência. E aí então, observe que Abraão creu. Observe o versículo 19. E sem se enfraquecer na fé, estabilidade. Ou seja, não tem naquele dia que Abraão botou assim, será que você vai crescer? Mas eu vou deixar de lado, deixa isso quieto. Vamos parar. Diz que ele não enfraqueceu, ele não desistiu. Aí o texto vem dizendo, o qual, e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos. Esse amortecido já era importante sexualmente, ele não conseguia mais ter relação íntima. Ou seja, mesmo assim ele continuava estudando. E naquela época não tinha medicina para ajudar Abraão, tomar um suprimento, algo, não. Ele olhou para ele e ele não tinha mais condição. Aí o texto vai dizer que quando ele olha para Sara, ele diz que o ventre dela já estava amortecido, o ciclo menstrual dela tinha parado, o seu útero já tinha secado, já era incapaz de gerar vida. Se você está entendendo? E Abraão, irmão, nessa situação, ele não enfraquece a sua fé. Ele continua acreditando que Deus iria cumprir o que tinha falado, que Deus iria realizar o que tinha prometido. Que fé surpreendente, irmão. E muitas vezes nós ficamos pensando, meu Deus, será que eu sou capaz de chegar? Nós somos capazes. É como nós fazemos com os discípulos. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 15, versículo 5, Jesus estava conversando ensinando a multidão sobre perdão, porque perdão é questão de fé. Quem não perdoa está com falta de fé. E aí o discípulo chega em Jesus e fala assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você entendeu, irmãos, quando a nossa fé não alcança, nós temos que clamar a Deus para aumentar a nossa fé, nos ajudar na nossa fé. O que a Bíblia diz? Diz Abacuque 2, que o justo viverá pela fé. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, foi a chave que desencadeou ali Martinho Lutero para a reforma protestante. O justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 13 e também lá em Hebreus capítulo 10. O justo viverá. Muitas vezes nós pensamos que o justo vai viver pela fé, quando as coisas estiverem extremamente difíceis. Não. O justo, ou seja, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, o nosso modo de viver agora é pela fé. Eu vou deitar e vou dormir, acreditando que eu iria acordar no outro dia. É pela fé. Eu vou acreditar que aquilo que Deus falou para mim, independente de quem está no governo, de quem está na presidência, da situação econômica, independente se vai haver guerra ou não, eu vou viver pela fé, acreditando naquele que está comigo. Isso é viver pela fé. Não é esperar estar em uma situação extrema para você viver nela, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Nós somos justificados pela fé. Gálatas 2:16. Nós somos santificados pela fé. Romanos 26:18. Nós somos imputados pela fé. A nossa redenção, irmãos, e regeneração é pela fé. Como dizem João 3. Tudo é pela fé. A obra que nós exercemos tem que ser pela fé. Muitas vezes nós queremos exercer a obra de Deus é pela lógica, é pela quantidade, pelo número, pelos valores, e não é por Deus, é por aquilo que Ele determinou, é por aquilo que
Versículo de número 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido dando glória a Deus. Observe que versículo extraordinário. Se você não entender o que a Bíblia vem nos dizendo, à vista da promessa, ele não vacilou por incredulidade, ele não parou de crer, mesmo em meio a essa situação em que ele vivia, mesmo pela situação em que a sua esposa estava, ele não vacilou por incredulidade, porque a incredulidade, ela é pecado. Porque Hebreus capítulo 3 e 4 vai dizer que os hebreus não entraram na terra de Canaã, que eles morreram pelo pecado da incredulidade. Mas Abraão esteve sempre posicionado naquilo que Deus lhe falou. Quando Deus falava, ele fazia. Ele estava lá. Isso é viver o propósito. Isso é viver o propósito. Nós temos que viver o propósito, aquilo que Deus quer para nós. Nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos. Nós devemos praticar aquilo que Deus quer que nós praticamos. Não é aquilo que eu acho bom, que eu acho legal. Deus nunca começou a falar assim. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 3, nós vemos algo extraordinário. Eclesiastes 3, verso 1, vem dizendo que para tudo há um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Entenda, existem dois tipos de tempo: o tempo determinado e o tempo do propósito. O Antigo Testamento, no caso Eclesiastes, foi escrito no hebraico. Até no hebraico existem duas palavras para o tempo: ex e zerão. Tempo determinado. Quem determina? Deus. Para a nossa vida, quando Deus escreveu a nosso respeito, para tudo Ele determinou. Para cada ocasião da minha vida, Ele determinou algo. Ele determinou dia, hora e o momento exato. Deus determinou todas as coisas. Quem determina é Deus. Primeiro tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. Dizendo o tempo do propósito debaixo do céu. Para do tempo, aquilo que nós, agora depende de nós, seres humanos. Porque o tempo determinado não está debaixo do céu. Aquele que está sentado no mais alto sublime de todos os céus está sentado sobre o alto e sublime trono, que governa tudo e Ele determinou tudo. Agora existe o tempo do propósito. Ou seja, esse tempo do propósito fala de nós, irmãos. De mim e de você. Está vivendo. Está vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. E essa é a grande questão. Será que nós estamos vivendo o propósito? Porque Deus já determinou tudo. Muitas vezes nós pensamos: Deus, eu estou precisando disso. Acredite, isso que nós precisamos, Deus já determinou. E na hora certa, no ponto em que Ele determinou, vai chegar. Agora, para nós tomarmos posse, ou seja, para nós usufruirmos daquilo que Deus determinou para a nossa vida, nós temos que viver o propósito. Agora você já parou para imaginar quantas coisas que Deus já determinou, que o tempo chegou e nós não estávamos vivendo o propósito? Estávamos vivendo do nosso estilo, do nosso jeito, lutando pelos nossos objetivos. Aí o tempo que Deus determinou chegou, mas eu não estava vivendo o propósito. Aí muitos reclamam: Deus prometeu e não cumpriu. Deus cumpriu. Muitas vezes nós não estamos usufruindo, não por falha de Deus, por não estarmos posicionados no propósito. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, vamos abrir mão do nosso erro, dos nossos projetos. Ah, mas eu gosto disso. É isso que Deus quer? Porque o Evangelho não fala de eu diminuir. Isso é uma fala de João. Quando João disse, ele falou a respeito do ministério dele. Jesus agora veio
no seu ministério, e João estava terminando o ministério dele. Então falaram que Jesus estava até mais seguidor do que ele. Aí João fala assim, ó, que ele cresça, ou seja, o ministério dele, a popularidade dele, e que eu diminua. Mas quando fala da vida do Evangelho, não é eu diminuir, é eu morrer. Aleluia! Nós temos, irmãos, que crucificar o nosso eu com Cristo. É o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu. Porque se eu diminuir, a qualquer hora eu vou deixar de novo. Aleluia! Se eu diminuir, a qualquer momento eu posso querer tomar a minha vontade de novo. Mas quando eu morro, irmão, acabou. Morto não tem desejo, morto não tem vontade. Aí Paulo diz assim, ó, não vivo mais eu. Mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Até a fé que Paulo exercia não era dele. Porque a nossa fé, ela pode ser bastante, a de Cristo não. Ele diz, ó, e a fé que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É na fé dele, não na minha. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Porque na fé dele, não na minha. Porque a nossa fé é uma fé natural. A fé natural não precisa você ser cristão, não. Todo mundo tem fé. Até o ateu. Se o ateu, ele, por exemplo, se ele trabalha, ele acredita que ele vai receber uma fé natural. Não estão entendendo? Agora a fé espiritual é diferente. Romanos 10:17. Porque a fé espiritual, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. É essa que Paulo estava falando. A fé que ele exercia era a fé produzida pela palavra de Deus. E não era mais uma fé natural. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse foi o posicionamento de Abraão. Contudo, a vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, ou seja, ele estava sempre vivendo o propósito ao qual Deus lhe determinou. Aí ele continua dizendo, verso 20: antes foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dando glórias a Deus. O meu filho ainda não nasceu, glória a Deus. Quando ele chega na terra de Canaã, porque ele morava na Mesopotâmia, mudou da Mesopotâmia, foi para a terra de Arã, o seu pai morre, Deus fala com ele novamente, aí ele acaba de chegar na terra de Canaã, 75 anos já. Quando ele chega lá, a terra, o povo estava com fome, a terra estava no deserto. Ele continua dando glória a Deus. Ele continua fortificando a fé, dando glória a Deus. Abraão não murmurou. Abraão não reclamava. Quando ele tinha que falar alguma coisa, ele falava com Deus. Ele não ficava tecendo conversa com ele, murmurando, praticando. Não. Ele continuava dando glória a Deus. Estava fácil ou difícil? Ele fortificava a sua fé dando glória a Deus. É dessa maneira, irmãos, que nós fortalecemos a nossa fé, dando glória a Deus. Dando glórias a Deus. Nós temos que fazer isso em tudo. É glória a Deus em tudo. Em tudo dê graças. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Independente da circunstância ou da situação, acreditamos nós que Deus permanece no controle de todas as coisas. Amém? Observe o versículo 21. E estamos certíssimos, ou seja, certeza plena, absoluta, de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele acreditava que Deus ia fazer, porque o que prometeu era fiel para cumprir. Isso aqui, irmãos, é as raízes que Abraão se fortalecia. Aí o texto continua dizendo, versículo 22: pelo que também isso foi imputado como justiça, ou seja, a sua fé. É essa fé, porque esse é o contexto que eu falei a princípio na introdução. Essa é a fé, uma fé em exercício, não uma fé na inércia, parada. Uma fé objetiva, como diz lá em Atos 6, versículo 6, que os sacerdotes, eles obedeciam à fé. A fé requer uma obediência. Alguém que diz que tem fé e não obedece ela,
Alguém que diz acreditar em Deus e não está vivendo pela fé, está mentindo. Essa não é a fé genuína que veio produzida pela palavra. E Abraão, ele foi justificado por essa fé. A fé em Deus. Observe que não foi pelas obras que ele tinha, foi pela fé que ele exercia. E se a obra que ele exerceu foi consequência da fé que ele tinha em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Era consequência da fé. Aí ele continua dizendo, observe só, versículo de número 23, ora, não é só por causa dele que está escrito que ele foi imputado, ou seja, não por causa somente de Abraão. Aí o versículo de número 24 diz, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, o que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, o nosso Senhor. Observe isso, tudo está escrito, não foi somente por causa de Abraão, não. É por causa de nós que estamos aqui, irmãos. De nós para Abraão é aproximadamente 4.000 anos. E isso daqui que foi escrito não é apenas por causa de Abraão, é por causa de nós. Deus permitiu que isso fosse registrado e chegasse nessa noite, nesse dia, por causa de nós que estamos aqui. Glória a Deus! Aleluia! Para que nós permanecemos, irmãos, nessa mesma fé, acreditando nesse mesmo Deus, vivendo este mesmo posicionamento, cumprindo essa mesma promessa, essa bendita esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus! Que nós não venhamos, irmãos, enfraquecer a nossa fé, que nós venhamos acreditar que aquilo que nos falou a nossa missão, independente das circunstâncias que vai cumprir. E aí o versículo de número 25 então diz, o qual foi entregue, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justiça. Glória a Deus! Você acredita que você é justificado dos seus pecados pela fé que você tem em Cristo Jesus? Então, por isso que entra o capítulo 6 dizendo, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma leitura, ele dizendo que antes nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos dele, porque nós éramos contrários à sua palavra, porque aquele que ama o mundo, como diz lá em 1 de João, capítulo 2, se constitui inimigo de Deus, e antes que nós amávamos, éramos prazeres dessa vida, o que essa vida poderia oferecer a nós. Mas por causa da justificação pela fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, para justificar os nossos pecados, hoje nós temos paz com Deus. Efésios capítulo 2 vai falar a respeito disso, que nós hoje somos justificados, temos paz com Deus. O muro da inimizade que havia entre Deus e nós foi derrubado. Nós éramos inimigos de Deus e nem sabia, na verdade. Achávamos que estava tudo bem e não estava, porque o nosso posicionamento em relação a Deus nos continua nós inimigos de Deus. E hoje nós temos paz com Deus. Mas que nós permanecemos na nossa fé, acreditando nisso que está escrito. Vamos parar de pé? Vamos fazer uma oração nessa noite. Acredite, independente da situação que você está vivendo, que você está passando, independente daquilo que você olha e não consegue enxergar, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É para ele que nós devemos olhar, não para as circunstâncias. Muitas vezes parece difícil, impossível, inacessível. Acredite que Deus pode realizar. Eu não sei qual é a tua realidade do que você está vivendo. Eu não sei a situação da tua saúde, do teu casamento, da tua família, tua questão financeira, social. Mas o que eu sei é que existe um Deus. Ele é capaz de realizar todas as coisas. E nessa noite nós vamos juntos colocar nossa fé em exercício. Nós vamos clamar a este Deus que ouve o nosso clamor, a esse Deus que responde às nossas orações.
nós estaremos orando. E aí aonde você estiver, você vai colocar a tua fé em ação e colocar diante de Deus aquilo que você precisa. E para Deus, eu acredito que o Senhor é capaz de fazer até aquilo que está muito tornar as coisas que não são, o Senhor chama como se já fosse. E você determine o que você está precisando. Fala assim, eu digo em nome de Jesus pela minha fé. Porque como Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, cremos, por isso falamos. É diferente do que o mundo diz. O mundo diz que nós temos que falar para atrair energia boa para acontecer. Nós, como cristãos, é diferente. Primeiro nós acreditamos, por isso nós falamos. Cremos, por isso falamos. Nós não falamos para que venha a acontecer. Nós acreditamos que vai acontecer, por isso nós falamos. Papai, nós nessa noite estamos aqui acreditando, Senhor, e crendo em toda a tua obra que o Senhor realizou através do teu Filho amado. E através do teu Filho amado nós exercitamos a nossa fé, acreditando que o Senhor pode executar, realizar, fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Senhor, nós estamos vivendo, cada um aqui tem a sua realidade de vida, e eu apresento a cada um dos teus filhos. Cada um, Senhor, com suas necessidades, cada um, Senhor, com aquilo que precisa. E eu, Senhor, sei, pela tua palavra, que o Senhor já determinou tudo aquilo que nós precisamos. Porque o Senhor já liberou toda sorte de bênção para a nossa vida, antes da fundação do mundo nas regiões celestes. E hoje, pela fé, nós acessamos ela. Acessamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Como diz a tua palavra em Hebreus 10, nós, Senhor, estamos chegando diante do trono da graça, com confiança plena no Senhor, que o Senhor pode realizar, que o Senhor pode fazer. Assim como Abraão, Senhor, foi pai de muitas nações, e ele acreditou naquilo que o Senhor tinha falado. Nesta noite nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. O Senhor tem falado sobre que nós somos mais que vencedores. A tua palavra em Isaías 53 diz que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores já estavam sobre o Senhor. E nesta noite nós tomamos posse, Senhor, aquilo que já é realidade no mundo espiritual, nós tomamos posse aqui, Senhor, no mundo físico. Tomamos posse, Senhor, da cura. Tomamos posse, Senhor, do milagre. Tomamos posse nesta noite, Senhor, da restauração. Em nome de Jesus. Nós tomamos posse, Deus, dos nossos filhos. A tua palavra diz que os filhos, Senhor, se converteriam aos pais, Senhor, o coração aos pais, os pais aos filhos. Se há algum, Senhor, contrito e desavença em algum lar, em família, nós ministramos, Senhor, por intermédio da tua palavra, a restauração nessa noite. Senhor, os teus filhos, Senhor, talvez eles estão vivendo aprisionados na mente por causa de pecados que cometeu. A tua palavra diz que o teu filho já levou sobre si todos os nossos pecados. E o inimigo ainda fica, Senhor, querendo aprisionar, Senhor, e oprimir os teus filhos por causa de erro, de pecado, da mazela, Senhor, que o Senhor já pagou o preço por eles, que o Senhor já perdoou o pecado. E muitos talvez ainda estão vivendo aprisionamento de mente. Nesta noite nós ministramos a libertação. Se alguém só aqui que ainda está preso em vício de cigarro, vício, Senhor, de alguma bebida, vício, Senhor, de pornografia, ou qualquer outro tipo de vício, Senhor, nós ministramos a libertação em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, meu Deus, continue ampliando a nossa visão, aumenta a nossa fé, para nós sempre continuarmos, Senhor, com essa fé em exercício, vivendo o teu Evangelho, e que não venhamos viver mais nós, mas é que a tua vida, a vida do teu Filho, é que venha viver em nós. O que nós venhamos fazer, viver e praticar, não seja mais a nossa vontade, mas a vontade, Senhor, do teu Filho,
venha ser operado em nós através do teu Espírito Santo. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a glória a Deus. Se nós podemos assentar, eu agradeço a Deus a oportunidade de Jesus nessa noite. Aleluia. Nós que agradecemos pela cooperação do pastor, junto com a sua esposa, sua família, aqui conosco nesta noite. E dizer, irmãos, que é muito bom a gente sempre receber uma palavra de Deus sobre a nossa fé, aprender mais sobre fé. É tudo que nós precisamos nesses últimos dias. Hoje nós estávamos na escola bíblica pela manhã, eu, a missionária Cris, a missionária Lúcia e a missionária Fátima. Estivemos aqui de manhã e nós estudamos nesta manhã sobre a oração. E agora, hoje à noite, Deus nos traz uma palavra sobre a fé. Dois elementos de suma importância na vida de um crente que quer ser vencedor. Tem que ter fé e tem que orar. Amém. Só mais importante que essas duas coisas é vigiar. Jesus disse, é tão importante que Jesus vai dizer, vigiai e orai. Aí tem gente fazendo o contrário, está orando, depois vai vigiar e cai no buraco. Eita, irmãos,